Eulina, você é maranhense? Sou. Que lugar do Maranhão? São José dos Basílios. O que é? São José dos Basílios. Fica perto de onde? Presidente Dutra. Longe? É longe da capital? Não, é 5, 6 horas de viagem. Mas é praia ou interior? Interior. Interior. E o seu pai era bravo, é? Meu pai era. É ou era? Era, ele já faleceu. Muito bravo? Muito bravo. Você com 22 anos fugiu dele? Não, não era muito bravo. O problema é que naquela época, eu estou com 54 anos. Primeiro, a nossa educação era completamente diferente. É. Uma família de classe média numa cidade interiorana, do sertão, de qualquer lugar deste país, o pai era obrigado a ser um pai rígido com a sua família, né? Porque era o que provava que ele era o mestre daquela casa, daquela família. E meu pai era assim também. Quantos irmãos você tem? 6. Mais velhos ou mais novos? Tenho mais velhos e mais novos, eu sou a quarta. E o seu pai tratou com severidade os dois mais novos? Não, meu pai ele dizia sempre o seguinte: o filho que sai de casa sem o meu consentimento não volte porque eu não vou aceitar. E você saiu? Então isso era a regra de casa, eu saí. 22 anos? 20 anos. 20 anos? Com 20 anos você fugiu? Não, não fugi assim, literalmente fugindo. Eu vim para São Paulo, né, para casa de uma prima. Sozinha? Sozinha. Ou veio com alguém? Não, eu vim só. Tinha namorado? Não. Tinha, mas não era... Nada me impedia de cumprir o meu destino, né? Eu queria vir. Você veio para casa da prima? Eu vim para casa de uma prima minha aqui em São Paulo. E por que não deu certo? Você ficou na rua? Não, eu vim para casa de uma prima, com 15 dias o esposo dela pediu que eu saísse de casa porque ele tinha se casado com a minha prima e não com a família dela, né? Então ele era um italiano e ele... Mas peraí, sua prima não sabia que você vinha? Sabia, minha prima tinha me convidado. Eu não sei o porquê. Também não quis saber. E para onde você foi? Não, aí no dia que ele me pediu que eu saísse da casa dele, afinal de contas a casa era dele. Aí eu saí, fiquei um dia inteiro num posto de gasolina e à tarde o frentista me arranjou um pensionato para mim ficar. Eu não conhecia nada, eu era uma menina interiorana do Maranhão, né, do interior do Maranhão. E eu vim com sonho, como a maioria dos brasileiros que são de outros estados, vem para São Paulo, ou sai de São Paulo para outros países. Sim. Aí você ficou no pensionato? Eu fiquei no pensionato uns dias, aí procurava emprego, não conseguia o trabalho e acabou-se o dinheiro, acabou-se tudo e eu tive que ir pastar nas ruas mesmo. Você ficou na rua? Fiquei. Morou na rua? 1 ano e 7 meses. Quase 2 anos? Quase 2 anos. E aí, me contaram uma história, eu não acreditei que era ouvir de você. Que uma bela noite, sei lá, você parou um carro, perto onde você estava. Foi durante o dia, era um final de semana, lá no Parque Dom Pedro, eu ficava por ali, e o carro de uma moça quebrou ali perto de onde eu estava, e aí eu senti que era a minha chance de conversar com ela, né? E ela começou a ficar muito brava, porque o carro quebrou, e eu falei para ela: por tão pouco você está brava, imagine se você estivesse aqui no meu lugar. E isso atraiu a atenção da Vânia para o meu lado. E aí ela veio conversar comigo. Eu contei a minha história para ela, ela me levou para a casa dela. Ela te levou naquele dia mesmo? Naquele dia mesmo. Te levou para a casa dela? Levou para a casa dela, né? Ela perguntou se eu não roubava, eu falei: você acha que se eu roubasse eu estaria aqui? Né, numa situação dessa. O pessoal tem eles confundem, eles acham que os mendigos são pessoas que são ladrões. Não são, pelo contrário, são pessoas que não têm nem coragem de pedir nada. A Vânia foi a sua fada madrinha, um anjo, vamos usar uma linguagem bíblica. Eu acredito que ela foi o anjo da minha vida. Porque ela te apresentou uma pessoa, né? Não, aí eu fui trabalhar, fui morar na casa dela, fiquei na casa dela 3 meses, e aí ela me levou para trabalhar numa empresa que ela trabalhava. Ela era secretária da superintendência dessa empresa. Aí lá eu acabei conhecendo o chefe da Vânia, que se tornou meu marido, né? Disse que ele era um alto executivo. Ele era um executivo, sim. Quer dizer, o príncipe. Então você já tem
a gata borralheira, você tem a fada e você tem o príncipe. Eu acho que essa história, assim, de príncipe, Cinderela, não se alinha muito à minha vida. Eu sou uma pessoa que eu acredito... Você casou com ele? Me casei, hoje eu sou viúva dele, mas nós somos casados durante 23 anos. Ele morreu de quê? Ele faleceu, problemas respiratórios. E quando você se casou com ele, você esqueceu totalmente a vida na rua? Não. Não? Não. Como assim? Eu não poderia esquecer de uma trajetória que eu passei na minha vida, que outros brasileiros, outras Maria Eulina, outros João, outros Pedro, continuam nas ruas. Então, era o meu momento, eu tinha passado por um caminho que é praticamente um caminho sem volta para muita gente. Quando eu estava nas ruas, afinal de contas, eu tinha recebido já da minha família a educação. Então, eu já vim sabendo o que é certo e o que é errado. Eu coloquei limites na minha vida. O que eu posso ou não fazer. E isso eu não posso fazer, porque não me vale a pena. Quem está aqui nas ruas é apenas o corpo da Maria Eulina. O meu espírito eu jamais deixaria... Você se manteve íntegra. Graças a Deus. Tem um livro aqui? Foi você que escreveu esse livro? Não, foi uma jornalista que quis escrever um pouco da história da minha vida e falando de ética, da sociedade, do modo geral. Lúcia Rocha? Lúcia Rocha. Onde ela mora? Ela morava aqui em São Paulo, mas ela mora hoje em Mossoró. Mossoró. É. Ela está na linha. Vai conversar com a gente agora. A Lúcia? É. Boa noite, Lúcia. Como vai? Boa noite, pastor Everton. Como vai o senhor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Você esteve conosco algum tempo atrás, né? Isso, eu morei por 13 anos em São Paulo e acompanhando o tratamento de saúde da minha mãe, estou em Mossoró, de volta à minha terra. Mas você esteve no meu programa. E acompanhando o João Ribeiro, um cliente meu. Isso, tá certo. E como é que foi a experiência, Lúcia, de escrever esse livro sobre a Eulina? Pastor, na verdade, a primeira vez que eu vi uma entrevista de Maria Eulina na televisão, quando ela contou a história dela, eu fiquei assim encantada e falei na hora, eu vou contar essa história em livro. E quando eu a procurei, contei isso para ela, ela falou, mas diversas pessoas já falaram isso e até agora não saiu esse livro. Então, estive agora em São Paulo, mês passado, lançando esse livro, que na verdade é um estudo também a respeito das políticas públicas sobre a população de rua. Então não é um romance. Brasil. Esse livro já estava pronto quando houve o massacre no mês de agosto do ano passado, e acrescentei esse capítulo, mas é impressionante a história de Maria Eulina. Ela é uma pessoa tão bondosa que o senhor citou agora que houve uma gata borralheira na história, mas não foi citada porque ela não trata essa pessoa que a convidou para morar em São Paulo como uma gata borralheira. Ela, inclusive, já perdoou, não tem mágoas dessa pessoa. Então, a história de Maria Eulina é muito bonita. Mais bonita do que a história dela é a obra social dela, que o importante nesse livro é mostrar como alguém, há 29 anos, o próximo ano vai fazer 30 anos, que ela resgata homens de rua, moradores de rua. Aqui na minha cidade, por exemplo, eu fui abordada esse dia por um advogado, que ele me falou que a Maria Eulina tirou o irmão dele, daqui da terra, embaixo de um viaduto em São Paulo. Essa pessoa hoje trabalha aí, tem uma família, graças a Maria Eulina. Então, se você for levar em consideração o Brasil todo que migra para São Paulo, que não dá certo, e que encontra a Maria Eulina em sua frente, assim como ela encontrou alguém que a tirou de lá, então é um trabalho social, é um trabalho de formiguinha. Essa mulher não recebe nenhuma verba pública, a Prefeitura de São Paulo ignora a obra social dela, apesar de estar instalada no Castelinho, na Avenida São João, que é uma avenida muito conhecida em São Paulo, fica no centro da capital paulista, onde se concentra a maior população de rua da capital. Então a Prefeitura ignora a obra dela, o Governo do Estado ignora a obra de Maria Eulina. Ela amanhece o dia sem nada na cozinha, mas de repente aparecem doações de café, de pão. São quase 1000 refeições que essa mulher distribui diariamente em São Paulo. E uma coisa bonita que quando ela estava na rua, que é um capítulo que eu me dediquei bastante, e a partir do momento que ela disse, eu vou ter que morar na rua, minha casa vai ser esse banco, ela ditou 5 regras para ela própria. Eu gostaria até que o senhor
estender esse assunto aí com ela. Não se drogar, não me prostituir, não roubar, não mendigar, não furtar. Não furtar, não assaltar, não fazer mal a ninguém. Então essa mulher abdicou da família dela praticamente, porque ela cuidou muito, ela deixou um pouco os filhos em casa, é mais uma brasileira que deixa o filho em casa e vai à luta. É uma história muito bonita e essa mulher não tem carteira assinada, não vai ter aposentadoria com certeza. E o trabalho dela é resgatar moradores de rua. Ela não só tira da rua, ela dá uma profissão. No Castelinho existe onde essas pessoas fazem sua higiene pessoal, onde lavarem suas roupas. À noite eles voltam para a rua, mas de dia lá tem aula de computação, tem alfabetização para os filhos de moradores de rua. Eu fiz do Castelinho, do Clube de Mães do Brasil, que é a ONG dela, uma espécie de laboratório. Uma vez eu estava lá conversando com Maria Eulina e outras pessoas, e uma repórter da TV Record se dirigiu para mim como se eu fosse uma moradora de rua e eu perguntava quanto tempo eu morava lá. Então eu falei para mim mesmo, se eu engano uma repórter de rua, então eu vou fazer isso aqui laboratório, eu vou conviver mais com esse povo aqui dentro, e convivi bastante com eles lá dentro. Encontrei uma irmã de um grande repórter de televisão hoje, tem a história dela no livro, mas não sei o nome do irmão, porque o irmão dela nem sabe que essa pessoa vive em situação de rua hoje em São Paulo. Maria Eulina já resgatou essa vida, ela hoje mora num quartinho, pagou o aluguel dela, lava a roupa para fora, é uma história muito bonita também. Ela também fugiu, no caso do marido repressor. E assim, os personagens lá em Maria Eulina você encontra de tudo. Encontra gente com nível universitário, encontra universitários de outros países que, por problemas com a família cortou verbas de manutenção, então vão lá pedir a Maria Eulina. E eu já assisti uma palestra de Maria Eulina, ela chegou com 5 chilenos que teriam que voltar para o Chile e ela conseguiu uma doação de um em um. E ela, em vez de chegar só fazer a palestra dela, não, disse ela, hoje, o meu problema hoje lá no Clube de Mães é esse. Aqueles 5 chilenos, universitários, não estão conseguindo receber dinheiro da família, vão ter que voltar para os pais dele, eu preciso de ajuda para mandar esse pessoal, para embarcar esse pessoal de volta ao Chile. Então, tá certo. É assim. Muito obrigado, viu, Lúcia? Um grande abraço para você, Deus te abençoe. A Lúcia é jornalista, cientista social e autora do livro Catadora de Sonhos, que a gente está mostrando aqui, centrado na vida da Maria Eulina. Não é romance, é uma análise do que ela fez. Ô, Eulina, estou me perguntando uma história de um garoto de 9 anos que andou matando gente. Que história é essa? São Paulo, ele é muito cruel, principalmente com as famílias nordestinas e nortistas, né? O governo governos passados, governos atuais, governos futuros, vão sempre fazer isso. Cria um determinado bairro, coloca essas famílias sem a mínima infraestrutura, sem condições dessas crianças serem atendidas e a mercê da vida. Então, o que sobra para eles é o mundo do crime. Como nós temos criança debaixo da ponte, com 5 anos de idade, criança não é caso de polícia, criança é um problema social e nós temos que encarar, todo mundo tem que tirar a venda dos olhos e encarar este problema como um problema social, não como um problema de polícia. E esse menino tinha matado alguém? Tem muitas histórias, eu não quero citar isso aqui, até porque eu acho que isso é uma história assim, está lá, eu comentei, porque é uma criança, nós temos crianças aí de 9 anos, sim, que já mataram, de 7 anos que já mataram, de 14, de 15 que não vivem mais. E o que você faz com essas crianças e com os adultos que te procuram? Como é que você trabalha com eles? Bem, hoje lá no Castelinho nós temos um trabalho mais voltado para a educação, porque eu acredito na educação. O que é o Castelinho? É a tua casa? Não, o Castelinho é onde nós temos essa nossa obra aqui, né? É onde funciona todo o trabalho do Clube de Mães do Brasil. Certo. Tá? Lá nós trabalhamos Deixa eu mostrar. Com criança, nós trabalhamos com adultos, nós temos um trabalho com, como a Lúcia também falou, com pessoas que estão nas ruas, que querem sair das ruas. Eu não acredito na distribuição de alimento debaixo da ponte, eu acredito na dignidade que todos nós podemos oferecer a alguém, como a Vânia me ofereceu. Certo. Então você convida as pessoas para irem ao Castelinho? Não, eles vão lá, não convido mais, né? Eles vão até o Castelinho, lá eles tomam banho, lavam sua roupa, se eles querem fazer Deixa eu mostrar a foto do Castelinho aqui. Pode. Tem uma fotografia, é uma construção bem antiga que tem aqui na Avenida São João, vizinho nosso. Esse aqui?
Vamos lá. Não é. Aí, achou. Esse é o castelinho. Tá. Então você serve cerca de 1000 refeições todos os dias? Nós servimos, hoje nós fazemos isso no primeiro domingo do mês, porque hoje eu trabalho com criança. Certo. Nós temos 89 crianças dentro da nossa casa, que nós recebemos das 7 da manhã e eles ficam conosco até 1h quando vão para a escola, almoçam tudo e à tarde entra um outro grupo. E quem que prepara essas refeições todas? Nós temos, graças a Deus, eu tenho uma equipe que me ajuda muito. Né? O Getúlio, que fica na cozinha, com uma equipe. E quem financia tudo isso, Olinda? O nosso trabalho. Alguns amigos que vão lá, me levam frango, me levam óleo, me levam macarrão, mas a maioria é a nossa oficina de costura. Lá nós fabricamos bolsas, nós criamos agora uma empresa que se chama Bela Brasil, que é uma empresa de responsabilidade social, e nossos clientes são clientes de responsabilidade social. Até porque, pastor, eu acho que o que nós temos que oferecer não é um prato de comida, o que nós temos que oferecer é dignidade para essas pessoas. Como eles vão gerenciar suas vidas, como eles vão levantar a sua autoestima que está lá embaixo. E morador de rua hoje é qualquer um que fique desempregado, claro, que pague aluguel, que não tenha mais condições de pagar aluguel, principalmente o pai de família, né? Porque ele acaba abandonando a família e indo para as ruas. E essa carga toda fica sobre a mulher, que acaba indo morar num quarto de postiço. Você depois que casou, você mudou de vida, né? Você não estava mais na rua. Você foi ver teu pai, visitou tua família, sim, não, prima. Eu fui, não. A minha prima eu nunca mais a vi, ela morava na Rua da Moca, eu não sei, eu já voltei na casa dela, mas eles venderam, eu também não sei dela. Agora, meus pais, sim, meus pais são falecidos, mas eu visitei meus pais todo ano, eu ia 2 vezes, 3 vezes ao ano visitar minha família. Quer dizer, você conseguiu um milagre, mas não esqueceu o povo da rua que sofreu com você. Quando eu me casei, eu perguntei para o meu marido se eu deveria trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa. Ele disse que não, mas eu deveria estudar. E quando eu estava nas ruas, eu prometi ao meu Deus que se ele me tirasse daquela condição de miséria que eu estava vivendo, um dia eu seria sua funcionária. E é muito difícil ser funcionário de Deus. Porque você não pode voltar a Deus. Não pode voltar atrás. Quem é o meu Deus? Meu Deus é o Deus de todos nós. É o teu Deus. O Deus que o senhor, pastor, acredita. Esse é o meu Deus. Você é cristã? Eu sou. Você é cristã. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele está perguntando, ele é de Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele está perguntando se você é cristã. Sim, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Amém. Você frequenta alguma igreja? De vez em quando eu vou na igreja ali da Praça Olavo Bilaco, mas na Quadrangular, mas eu fico muito tempo, a igreja presbiteriana que fica ali do lado da minha casa, do meu prédio, né, que eu moro aqui na São João mesmo, mas eu... na Rua Versa. Mas eu fico muito em volta do meu trabalho, né? Eu acho que a maneira melhor que eu tenho para servir a Deus catando essas pérolas que estão jogadas debaixo das pontes de São Paulo. Com certeza absoluta. Você tem filhos? Tenho. Quantos? Eu tenho 3 filhos, né? A minha filha mais velha é adotiva, a Márcia. Eu tenho um casal de filhos biológicos. A minha filha adotiva, ela tá fazendo biomédica. E a minha filha, o meu casal de filhos, um é formado em publicidade pela USP e o outro é formado em Sociologia pela Unesp, Marília. 3 filhos? 3 filhos. E eles apoiam o teu trabalho? Meus filhos, eu criei meus filhos mostrando, e foi uma conversa muito séria com meu marido, se tratar de um executivo que pensava do outro lado. Aliás, qual é a empresa que ele tinha? Não, ele não tinha, ele trabalhava no Leite Vigor. Ele era superintendente do Leite Vigor. Aí eu sempre levei meus filhos na favela, desde pequena eu levava eles nas favelas. Na favela? Nas favelas, favela do Jaguaré, para que eles vissem a realidade da vida. Eu levava nas ruas, para que eles vissem a realidade da vida. Teu marido deixava? No começo ele brigava muito comigo, mas eu falava para ele, Alex, eu estive lá.
eu estive aqui, eu não posso negar o que eu vivi. Quer dizer, você, de todas as formas, você não quis romper de forma alguma com a sua experiência. Não. Eu acredito que eu nem vim para São Paulo para romper com essa experiência. Eu vim para aprender a ser cidadã. Pois é. Deixa eu conversar agora com a Rosa, ela é de Jandira e acho que ela quer falar com você. Tudo bem, Rosa? Alô? Tudo bom? Tudo, pastora Paz. A paz, seja bem-vindo ao Vejam Só. Obrigada. Eu queria só falar para Maria Eulina que desde a primeira vez que eu vi a entrevista dela, eu me emociono todas as vezes que eu vejo. Que ela é um exemplo e muita gente precisaria ver e ouvir essa história de vida que ela tem, que isso é um exemplo para todos nós, que às vezes reclamamos por coisas tão insignificantes. Que ela continue assim, que Deus continue abençoando o trabalho dela e que ela possa fazer muito ainda por muita gente, Maria Eulina, eu te admiro muito. Obrigada, Rosa. Um abraço. Outro. Ô Eulina, qual foi, de todas essas experiências que você viveu, né, Natal, no Castelinho, essa coisa toda, qual foi o fato que mais te impressionou? O fato que mais me impressionou no meu trabalho, isso quer dizer? Isso. Foi no início do meu trabalho, nós montamos um refeitório lá, que foi o primeiro atendimento ao morador de rua. E um dia chegaram duas crianças e eu coloquei uma TV dentro do refeitório para que as pessoas de rua pudessem assistir futebol, qualquer coisa ali, né? Um programa. E um dia me apareceu duas crianças e eles não sabiam que eles eram irmãos, porque eles foram criados dentro da FEBEM, um numa FEBEM e outro noutra. E numa dessas fugas da FEBEM, acho que eles também fugiram. E a mãe, ela estava presa na época. E essa mãe estava nas ruas, também tinha já saído, mas não tinha mais como se locar diante da sociedade. Ela tinha perdido os filhos e ela estava nas ruas. A Fátima, ela hoje é evangélica. E ela foi para o Castelinho. E ali, um dia ela estava servindo a comida, chegou essas duas crianças, assistiram televisão. Como eu deixava eles assistir, eles queriam ficar todos os dias. E o João estava comendo com o irmãozinho do lado e não se conheciam, né? E a Fátima, a mãe, eu pedi para a mãe servir a comida. Quando ela se virou para eles, o menino pulou o balcão, o mais velho, e disse: "Você é minha mãe". E ali foi um momento de emoção para todo mundo. E aí ela se encontrou e ele foi dizendo onde estava cada irmão. E ela começou a ir atrás de cada um. Né? Quer dizer que os dois irmãos se encontraram com a mãe no Castelinho, e eles não sabiam que eram irmãos. É de Deus isso. É de Deus. É de Deus. E hoje essa família mora em Guaianazes. A Fátima casou com uma pessoa maravilhosa e trouxe os filhos de volta. E graças a Deus são as histórias que se passam pelas Eulina, nossas vidas. Deus é grande, mas o tempo da televisão não estica. Como é que a gente faz para entrar em contato com você, apoiar o seu trabalho, te conhecer melhor? Tem telefone, site, e-mail? Olha, o nosso telefone é 3662-1444. Nós ficamos na Avenida São João, 2150, próximo daqui. Quem quiser ajudar, quem quiser conhecer, vá lá, participe, porque é uma das maneiras mais importantes que nós temos de servir a Cristo. Qual que é o telefone de novo? É 3662-1444. Muito bem, nós pusemos o site no nosso GC. Essa foi a Maria Eulina, ex-moradora de rua, que continua atendendo essa população. Você a conheceu melhor aqui no Vejam Só. 3 minutinhos, voltamos já com mais novidades para você.